Missa da Meia-Noite se tornou uma das séries mais aclamadas da Netflix em 2021. E aqui a gente vê uma espécie de anjo de Deus trazendo a vida eterna para esse povo dessa pequena comunidade aí bem religiosa. Mas eu já adianto aqui para vocês. Primeiro de tudo, esse é um vídeo cheio de spoilers de Missa da Meia-Noite. Segundo, eu vou explicar essa série para vocês pela ótica da Bíblia. Até porque essa série traz 1 milhão de coisas relacionadas à Bíblia, não é? E terceiro, aquele bendito, ou melhor, maldito anjo, na verdade, é um anjo do capiroto, viu? E eu vou explicar tudo isso pra vocês agora. Vem comigo porque o nosso papo vai ser sensacional. Bora! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes, falo de filmes, de séries de TV, sempre trazendo uma perspectiva diferente para sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e já me acompanha no Instagram, no @RafaGomes, e lá no TikTok, no @RafaGomesC. Que lá eu tô sempre dando muitas dicas de filmes e séries de TV. Recadinhos dados, vamos falar sobre Missa da Meia-Noite, essa série do Mike Flanagan, que fez muito sucesso e que traz aqui o elenco base dele, né? Ele trabalhando com a mesma galera que ele já trabalhou também em outras produções que ele fez lá pela Netflix. E aqui nós vamos analisar a série por meio da ótica da Bíblia, porque a série ela é toda calcada, ou pelo menos ela tenta ser calcada nas escrituras. Ela traz muitas referências da Bíblia, os títulos também são referências diretas, e nós acompanhamos aqui essa pequena comunidade, uma ilhazinha praticamente esquecida no tempo, que gira em torno dessa pequena igreja de São Patrício, que é uma igreja católica, em que o seu padre saiu para uma expedição lá em Damasco e simplesmente desapareceu. E aí a gente tem uma aparição, a presença de um novo padre, que é um padre super jovem. Como eu falei pra vocês lá na abertura, esse é um vídeo que vai ter muitos spoilers, então se você ainda não assistiu a série, fique atento a isso, que você tá aqui por sua conta e risco. Mas eu acho que vale muito a pena a gente avaliar essa série, e eu preciso de cara já te dizer que aquela criatura que aparece pro padre dentro daquela caverna lá em Damasco, que ele diz ser o anjo do Senhor, ele tava lá, gente, já morrendo, sabe? Mal tinha os seus sentidos apurados, ele tava bem velhinho mesmo, e quando ele tem um encontro com esse anjo, o anjo acaba consumindo seu sangue e dando a ele de presente a vida eterna. Só que a vida eterna aqui na Terra, não na Nova Jerusalém, que é claro, o céu que o Senhor preparou para nós. Então ele acaba tendo a vida eterna, e agora ele tem essa comunidade aí, que são os fiéis da Igreja Católica que ele lidera, para quem ele precisa prestar contas e explicar, né, o que de fato aconteceu com o Monsenhor velhinho que tinha ido para Damasco, e quem é esse novo padre jovem aí que está começando a liderar algumas mudanças dentro da igreja. Pois então, a série tenta mostrar essa criatura horrorosa que possui asas, que é dita aqui como um anjo, como realmente um anjo do Senhor, um anjo que foi enviado por Deus, que não apenas curou ele da sua velhice, né, como se velhice fosse uma espécie de doença, e que agora, por meio da vida dele, outras curas serão ministradas no povo daquela pequena comunidade. A começar pela vida da Lisa, que é uma adolescente cadeirante, que acabou sendo vítima de um acidente terrível envolvendo um cara que era um cara bem problemático da comunidade, e ela, paraplégica, ela acaba recuperando seus sentidos e volta a andar. E a gente vai percebendo aqui que essas pessoas começam a ter mudanças significativas na sua qualidade de vida, dores nas costas são eliminadas, a juventude começa a ganhar um vigor maior, aqueles que estavam envelhecendo começam a retroceder no envelhecimento e começam a ficar mais jovens. A gente vai vendo que tudo isso acontece a partir da ceia do Senhor que acontece a cada missa. Então nós percebemos também ali, ao longo de toda a série, que o sanguezinho mágico do padre acaba sempre sendo depositado ali no vinho, né, que é realmente a bebida que eles tomam ali na hora da ceia do Senhor, e todo mundo que vai tomando aquela gotinha, aquele gole do vinho, acaba gradativamente conseguindo as mesmas mutações na sua estrutura que o padre teve, só que é claro, em escala bem menor. Pois bem, a gente precisa esclarecer que aquilo lá não tem nada de anjo do Senhor.
Senhor, pelo amor de Deus. Primeiro porque assim, não, né, gente? Não é um anjo do Senhor, que lá é um anjo do diabo, isso é muito claro, sabe? Que lá é realmente uma criatura de Satanás, é uma criatura do capiroto, e tudo ali que teoricamente tem uma base, um pequeno fundamento bíblico, na verdade é uma grande distorção da Bíblia. É claro que tudo isso é uma grande ficção, essa é uma série completamente fictícia, e embora o Mike Flanagan tenta trazer aqui alguns trechos da Bíblia para poder não apenas encorpar a sua narrativa, mas também para dar voz aos personagens que são muito mais vinculados à religiosidade daquela comunidade, eu não acho que ele quis aqui fazer distorção da Bíblia coisa nenhuma, eu não vejo isso. Eu vejo que ele realmente quis criar uma narrativa super fictícia aqui, usando como artifício, como base fundamental da sua trama, a religiosidade de um povo. É isso que ele quis fazer. E é importante a gente deixar outra coisa esclarecida aqui. Religiosidade é diferente de fé. O mundo tem muita dificuldade de perceber as diferenças entre religiosidade e fé, porque relacionamento de fé não é firmado em preceitos religiosos, é firmado nas escrituras. Religiosidade é o quê, gente? É você seguir uma série de padrões com um objetivo pessoal. Essa é a grande verdade, porque a vida religiosa é alguém seguindo uma série de regras relacionadas a uma religião para benefício próprio. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser considerada uma pessoa boa. Porque se eu fizer aquilo, eu vou ser considerada uma pessoa correta. Então você usa os artifícios relacionados a uma religião, sejam os critérios, os padrões estabelecidos pela religião, ou seja, até mesmo principalmente os dogmas de uma religião, você usa tudo isso em benefício próprio, para você crescer. Agora, uma vida de fé é você abrir mão de tudo aquilo que você chamava de princípios, tudo aquilo que você considerava como valor, para permitir que os valores de Deus entrem na sua vida. É você confiar a sua vida a alguém e deixar que esse alguém cuide da sua vida. E nesse caso aqui eu tô falando, é claro, de Jesus e de Deus. Então, religiosidade são dogmas. Agora, a vida de fé é uma vida de realmente de entrega. São coisas bem diferentes. Então, eu acho interessante a forma como a série mostra isso. E eu entendo que também Hollywood tem uma dificuldade muito grande de abordar ambos os temas, porque eles misturam fé com religião e fazem tudo uma coisa só. Mas não necessariamente uma pessoa que está envolvida em uma religião, ela realmente é uma pessoa que tem fé, né? Agora, falando de uma questão bíblica, de escritura mesmo, de evangelho. A gente vê que muitos personagens aqui citam textos bíblicos o tempo todo. A gente tem aquela criatura, que aquela criatura é uma criatura do capiroto, né, gente? Porque aquela mulher de Deus não tem nada, né? Mas a gente tem aquela personagem ali que se chama Bev King, que é a braço direito do Padre Paul, e ela que é, na verdade, uma pessoa que é a personificação completa de um fariseu. Ela tem sempre um versículo bíblico na ponta da língua para tentar justificar as suas ações. E, gente, eu vou ser bem sincera, a Bíblia, ela é muito clara em tudo aquilo que ela diz, em tudo aquilo que Deus diz na Bíblia. Mas, se você quiser distorcer um texto bíblico em benefício próprio, você consegue fazer isso. Assim como você consegue distorcer qualquer coisa. Se hoje a gente tem informações, fatos sendo distorcidos na mídia, sendo transformados em fake news, vocês acham que seria diferente com a Bíblia? É muito fácil você pegar um texto, tirar ele do seu contexto e tentar adotá-lo como uma forma de justificar os seus erros, o seu comportamento, a sua mesquinharia ou qualquer outro problema. E a personagem Bev, ela faz exatamente isso aqui. Para quem não conhece muito a Bíblia, os fariseus são mestres da lei que dominavam as escrituras sagradas, sabiam textos assim na ponta do lápis, na pontinha da língua, mas eram pessoas cujo coração não estava nem um pouquinho perto de Deus. Eram pessoas que, na verdade, estavam muito para a religião e nem um pouco para a vida de fé, para uma vida de entrega a Deus.
Essas pessoas, elas são muito a definição da religiosidade. E a Bev aqui, ela é realmente a caricatura de um fariseu. E eu não sei se o Mike Flanagan teve esse objetivo de fazer exatamente isso, mas aqui a gente vê a Bev sendo a estrutura de um fariseu. Os fariseus, eles não são mencionados dentro da série. Acho que tem apenas uma fala da própria Bev que cita o comportamento de um fariseu, mas é até irônico vê-la falando isso, porque ela é a genuína personificação de um fariseu. E eu achei muito bacana a forma como ele construiu o personagem dela, porque ela é o estereótipo de cristão que muitas pessoas aí no mundo afora possuem. Mas ela também é o exemplo categórico que a gente tem dentro da Bíblia de pessoas que se dizem boas e que se dizem fiéis a Deus, mas que na verdade não são nem boas e muito menos fiéis a Deus. Na verdade são pessoas más que prezam os seus próprios interesses. E aí, dito isso sobre os fariseus, outra coisa que é importante a gente salientar é: por que que aquela criatura chamada de anjo do Senhor, na verdade, é um diabo, é um demônio? Pois bem, gente, é muito claro isso se a gente for recorrer diretamente para a Bíblia, porque existem várias passagens no Novo Testamento que deixam bem claro o que significa ser alguém que é enviado do Senhor. E a gente vê aqui na Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 12, o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A gente tem a concepção aqui dentro da série Missa da Meia-Noite que a partir do momento que a pessoa tem contato com esse sangue que vem do anjo, quando ela tem contato com essa mudança e aí ela morre e renasce dessa vez agora como uma pessoa imortal, a gente descobre que essas pessoas, elas são frágeis à luz do dia. Ou seja, ninguém pode sair durante o dia porque é parecido com um vampiro, né, gente? A Bíblia é muito clara quando ela fala aqui nesse texto que eu li para vocês que Jesus é a luz do mundo. E logo, se ele é a luz do mundo, se nós aceitamos a sua luz, logo, nós não vivemos em trevas. Então, como você me explica que um anjo enviado do Senhor transforma a vida das pessoas a ponto delas se tornarem imortais, mas elas se tornam criaturas noturnas, que são incapazes de sair na luz do dia sem virar pó? Vocês entenderam? Uma criatura de luz, ela pertence ao dia, ela não pertence à noite. Ela é uma criatura que brilha, ela é uma criatura que vem da luz. Então é claro que aí a gente já tem toda essa estrutura de que aquilo seria um anjo do Senhor facilmente desbancada, né? Porque a gente sabe muito bem também, buscando referências aqui na Bíblia, que se você não tem a luz do Senhor, se você não tem a luz de Deus, porque se Cristo é a luz e você não tem a luz de Cristo, logo você caminha nas trevas. Então, essas pessoas que foram impactadas pelo anjo do demônio, elas se transformam em filhos dele, vocês entenderam? Não existe salvação numa situação dessa. Pelo contrário, todo mundo que é impactado por esse sangue acaba adquirindo uma condenação eterna, que é viver a eternidade na terra apenas nas sombras, apenas nas trevas. Olha que pesado isso. E essa não é a única vez que a gente vê a Bíblia fazendo alusão clara à luz quando quer falar de viver na presença de Deus. A gente tem também no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é muito interessante tudo isso que o Mike Flanagan traz aqui na série Missa da Meia-Noite, porque na verdade mostra o inverso e mostra como a religiosidade muitas vezes deturpa e distorce aquilo que na verdade era algo puro e santo. Todas essas pessoas que são convencidas ou manipuladas pelo Padre Paul e pela Bev a consumirem esse sangue que vai trazer a suposta vida eterna, a salvação, na verdade todas essas pessoas, elas são conduzidas por uma religiosidade e são conduzidas a uma mentira.
São conduzidas a realmente algo que não vai trazer libertação, mas pelo contrário, vai trazer condenação. E a partir do momento que todas essas pessoas são impactadas e ressuscitam agora como seres imortais dentro da Terra, todas elas não apenas ficam reféns de si mesma, como elas ficam reféns umas das outras, porque agora elas dependem do sangue até mesmo para sobreviverem, para conseguirem permanecer na Terra. E todas essas pessoas aqui, elas acabam sendo vítimas desse conto falso, dessa visão que é uma visão sobrenatural, mas não é uma visão santa, é uma visão realmente do capiroto. Pois então, outra coisa que deixa bem claro que tudo isso é um movimento das trevas é justamente o fato de que a salvação, ela não vem por força. Aqui a gente vê pessoas arrombando casas umas das outras, incendiando casas umas das outras, tentando cercar aqueles que não aceitaram esse procedimento religioso, que na verdade é um procedimento totalmente satânico, né? Eles não aceitaram isso, mas essa comunidade não aceita o não deles e acaba perseguindo. A gente vê uma perseguição religiosa às avessas, porque como eu já falei pra vocês, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Tudo que eles estão fazendo é do capiroto, não é nada de Deus. E isso deixa mais claro ainda porque que a manifestação desse anjo de Satanás é realmente um anjo dele e não um anjo do Senhor. Porque Deus não arromba, Deus não é invasivo, Deus não transpassa os limites que Ele mesmo deu aos seres humanos. O nosso livre-arbítrio é o direito que nós temos de escolher ou não uma vida com Deus, não é verdade? Então, se tem uma coisa que Deus não faz, é ultrapassar esse limite que Ele deu para o próprio ser humano. E a Bíblia é muito clara quando Deus fala que eis que estou à porta e bato. Se abri-la, entrarei e cearei contigo. Quando Deus fala isso, o que Ele está querendo dizer? Eu estou aqui, batendo na sua porta, me convidando para entrar na sua vida e para fazer parte dela. Mas se você aceitar esse convite, aí sim eu vou entrar. Mas se você não aceitar, isso é uma decisão sua. E o que a gente vê aqui são pessoas manipulando umas às outras, passando por cima dos seus desejos, passando por cima dos seus próprios princípios morais. Tudo isso para esse suposto milagre, que na verdade não é um milagre, é uma manifestação totalmente demoníaca. Então isso já é mais uma comprovação de que tudo isso que acontece ali na série não vem nada de um anjo do Senhor. E pra gente terminar essa análise, é claro que eu não posso falar da questão de beber o sangue de Cristo, porque não é de hoje, eu sei que vocês sabem nisso, que tanto a igreja evangélica como a igreja católica realizam a ceia do Senhor, a famosa ceia do Senhor. Na católica, esse ritual costuma acontecer todas as vezes que tem uma missa, enquanto na evangélica, esse ritual normalmente acontece uma vez por mês, normalmente no primeiro domingo do mês, pelo menos é assim que funciona na minha igreja. Então, esse ritual, ele é um ritual que nasce dentro da Bíblia, porque Cristo, antes de ser crucificado, ele realmente tem a sua ceia com os seus discípulos, em que ele fala que ele estava realmente compartilhando o seu sacrifício com essas pessoas e estava se preparando também para sua crucificação, que já estava chegando, né? Então a gente faz esse ritual da ceia não apenas para lembrarmos do sacrifício de Cristo, mas para tomar parte com ele naquele sacrifício. O que significa isso, tomar parte com Cristo? Quando a gente participa de uma ceia do Senhor, na minha igreja a gente toma um suquinho de uva que vem num copinhozinho, é uma porçãozinha única. Quando a gente toma essa ceia do Senhor, a gente faz esse ato simbólico, é realmente um ato de confirmação em relação ao sacrifício de Cristo na cruz, e é realmente eu tomando parte disso, eu aceitando o que Cristo fez por mim na cruz, eu recebendo aquilo que Cristo fez por mim na cruz e entendendo que a morte dele trouxe para ele não apenas a maldição dos meus pecados, mas trouxe também para mim a cura e a libertação de todos esses pecados. Então hoje eu não sou uma pessoa que vive aprisionada pelos meus erros do passado e não vive aprisionada por tudo aquilo que é condenável, seja a imoralidade sexual, seja mentira, idolatria, roubo, inveja, tantas outras coisas que são tão ruins aí, que a gente sabe muito bem. Eu não sou mais aprisionada por essas coisas, porque eu entendo que o sacrifício de Deus
lá na cruz, por meio de Jesus, me libertou de tudo isso. Então, quando a gente toma a ceia do Senhor, é isso que a gente está fazendo. A gente está assentindo, a gente está concordando com aquilo que Cristo fez e a gente está aceitando o valor, o preço que foi pago, e a gente está aceitando a vida de Cristo na nossa vida. Isso não é muito bem explicado na série, mas a gente vê que o simbolismo da ceia do Senhor é levado de uma forma literal, né? Porque no começo, aquelas pessoas estavam tomando ali o vinho ou o suquinho de uva. De repente, aquela aguinha roxa é misturada com o sangue do padre. Então a gente vê as pessoas, os fiéis ali da igreja, em cada ceia do Senhor, tomando um gole do sangue renovado do padre, que é esse padre que não morre, que vive eternamente desde que não saia no sol. Vocês entenderam? Partilhar do sacrifício de Cristo por meio da ceia do Senhor, que é o pão e o vinho, isso é você realmente absorver, você entender pelo menos parte da dimensão que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Eu falo entender parte porque o que Cristo fez por nós quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, aquilo, por mais que a gente tente imaginar, tente pensar a imensidão do que tudo isso significa, a gente nunca vai conseguir fechar essa ideia, porque a nossa mente é muito limitada. Então por isso que eu falo compreender parte da imensidão do sacrifício de Cristo. Mas isso é um ato simbólico. A ceia é um ato lindo de comunhão entre todos os membros daquela igreja e todos esses membros como um só com Deus. É isso que acontece naquele momento. E a série transforma aqui em um sacrifício real de cortar o dedinho, passar o dedinho aqui na mão, passar o dedinho aqui no pulso, derramar o sanguinho, aquela coisa toda. Ele transforma em algo literal, mas é importante que vocês saibam que tudo isso é um ato simbólico de fidelidade a Cristo. É exatamente isso que significa. Mas Missa da Meia-Noite é uma série muito boa, uma ficção surpreendente que eu não acho que distorce a Bíblia. Você precisa entender que tudo isso é uma grande ficção. E eu acho que Mike Flanagan conseguiu fazer um trabalho excepcional aqui nessa série, usando alguns fragmentos da Bíblia para falar sobre religiosidade. E aqui eu acho que se você olhar com um olhar bem mais atento, você vai conseguir perceber que tudo que ele usou relacionado à Bíblia é justamente para mostrar o que é possível fazer, não apenas quando se distorce o texto original, mas até mesmo como o próprio capiroto usa fragmentos da Bíblia para tentar convencer as pessoas de algo. Isso também é algo que está dentro da Bíblia, porque quando a gente vê o período que Jesus ficou no deserto sendo tentado por 40 dias seguidos, uma das coisas que o capiroto usou para tentar o Senhor Jesus, para tentar Jesus, foi exatamente trechos da Bíblia. Então, o diabo usa trechos da Bíblia para tentar as pessoas, assim como ele usou para tentar Jesus. E Mike Flanagan faz exatamente isso, mostrando o quanto a distorção bíblica pode não apenas causar a destruição de um povo, como também o próprio diabo é capaz de usar algo que é tão puro, tão bom e tão santo, que é a escritura, que são as escrituras bíblicas, para usar isso contra o povo e até mesmo como uma forma de condenação de uma comunidade inteira. Então, Missa da Meia-Noite é um espetáculo de produção. Se você assistir-la pela ótica certa, eu acho que você vai ser muito impactado por ela. E também lembrando que quando se trata da Bíblia, gente, a Bíblia não é um livro qualquer. Se você lê a Bíblia como um livro qualquer, então todas as suas percepções sobre ela vão ser percepções bem incompletas. Agora, se você lê a Bíblia como um livro extraordinário e se você realmente pedir sabedoria a Deus para ler a Bíblia, eu tenho certeza que aquilo que é mais extraordinário da palavra de Deus vai se revelar para você. E se você gostou desse vídeo, não saia daqui do canal, porque vocês sabem que tem sempre muita coisa boa. E já me acompanha no Instagram, no @rafagomes, e no TikTok, no @rafagomes, que tem sempre coisas ligadas a filmes, séries, TV. Um beijo!